Um time com muita história no futebol feminino e com uma grande rivalidade com o maior campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Hoje é sobre o PSG que a gente vai falar. Vamos lá! Sejam muito bem-vindos ao Volta para Marcar. Meu nome é Matheus Guimarães e hoje a gente vai contar a história de um dos clubes mais tradicionais do futebol feminino europeu. Essa história que começou lá na década de 1970. O Paris Saint-Germain, da França, que é atual time da Luana, nossa craque do meio de campo da seleção e que infelizmente não pôde estar nas Olimpíadas por conta de uma lesão. Por isso, já deixa o seu like e se inscreve no canal para ficar por dentro das próximas histórias que a gente vai contar aqui. Lembrando que esse é um canal dedicado 100% ao futebol feminino. Aproveita e já acompanha a gente também lá no nosso canal da Twitch, onde a gente faz todas as semanas o nosso programa ao vivo comentando todas as últimas notícias do mundinho futebol feminino. Então não perde, vai lá na Twitch, o link está aqui na descrição. Bom, vamos lá conhecer essa história do Paris Saint-Germain, ou simplesmente PSG para os íntimos, né? Essa história que começou lá em 1971 com a fundação da modalidade feminina dentro do clube e hoje um dos melhores times do futebol feminino europeu. O PSG feminino que manda suas partidas lá no estádio Jean Bonnat, não é no Parque des Princes. Elas estão na primeira divisão desde 2001. Quando conquistaram finalmente o título da segunda divisão. O primeiro título nacional do PSG foi a Copa da França, disputada em 2010 e que marcou o início de uma nova era na modalidade feminina dentro do clube. O PSG deixou de ser um time de meio de tabela para ser um dos melhores times do futebol europeu. Vamos saber como que isso aconteceu. Esses resultados recentes das parisienses. Elas foram campeãs pela primeira vez na história da Liga Francesa esse ano, no ano de 2021. Foram campeãs da Copa da França pela segunda vez em 2018 e já chegaram à final de duas Ligas Campeões da UEFA. Olha só que resultados, galera. O grande rival desse time do PSG, sem dúvida nenhuma, é o time do Lyon, um dos maiores vencedores do futebol feminino mundial. Aliás, o clássico entre PSG e Lyon é conhecido como Le Classique em francês, na verdade, mas também tem a rivalidade local com o Paris FC, e aí rola o clássico parisiense. A gente lembra aqui que o PSG é comandado por um fundo de investimento lá do Catar, né? O Emir do Catar. E o futebol feminino não é diferente. Desde 2012, o fundo de investimento do Catar comanda também o futebol feminino. Como é que surgiu aí a modalidade feminina dentro do PSG? O clube fundou o futebol feminino em 1971, um ano somente após a criação do clube oficialmente, em 1970. Só isso aí já mostrou o comprometimento das parisienses com a modalidade feminina. Para a temporada 1971-1972, que foi a primeira da história do PSG, foram convocadas 33 mulheres. 33 mulheres formaram o primeiro elenco da história do PSG. O primeiro campeonato foi a Liga de Paris, um campeonato bem regional, e terminaram em segundo lugar, um bom resultado. A temporada 1979-1980 foi promovido pela primeira vez para a primeira divisão, mas isso porque a primeira divisão teve um aumento no número de participantes e o PSG acabou sendo convidado para participar. O time ficou 3 temporadas na elite do futebol francês, mas acabou sendo rebaixado em 1982. Nas 19 temporadas seguintes, o time subiu e desceu de divisão várias vezes, um processo natural para um clube que estava começando aí a sua jornada no futebol feminino. O time finalmente se firmou na elite do futebol feminino francês a partir de 2001, sendo ali liderados pelo técnico Sébastien Thierry e pela jovem defensora Laura Georges, uma das maiores nomes do futebol feminino do PSG. Já sob o comando de um novo treinador, o Cyril Coumbet, o PSG permaneceu ali durante boas temporadas como um time de meio de tabela. Não brigava para cair, mas também ficava longe da disputa de títulos. No verão de 2005, chegaram duas jogadoras fundamentais na história do PSG. A Sabrina Delannoy e a Laure Boulot, duas das jogadoras mais icônicas da história do PSG. Juntas elas tiveram mais de 400 partidas pelo PSG e se aposentaram só em 2017, depois de 12 temporadas
com a camisa do Paris. Em março de 2007, mais uma mudança no comando. Saiu Cyril Coumbet e chegou Eric Leroy. Sob o comando de Leroy, elas chegaram à sua primeira final do Desafio da França, que era uma espécie de Copa da França secundária. Infelizmente, acabaram sendo derrotadas pelo time poderosíssimo do Lyon. Em junho de 2009, Camille Vaz e Karine Neuchamp assumiram como co-treinadoras no lugar de Leroy. As duas comandavam o time na beira do campo. Nesse mesmo ano, foram contratadas 3 jogadoras da seleção francesa: a Elise Busaglia, a Julie Soyer e a Jessica O'Hara. E nesse mesmo ano de 2009, as mulheres do PSG fizeram a sua estreia no Parc des Princes, o estádio principal da equipe masculina, para um público ali de 5.900 pessoas. Na temporada 2009-2010, elas terminaram em terceiro lugar na Liga Francesa e eliminaram nas semifinais as suas grandes rivais do Lyon. Na temporada 2010-2011, veio um grande marco na história do PSG e com selo brasileiro de qualidade. A brasileira Katia Silene, cracaça da época e da nossa seleção brasileira, chegou ao clube vindo das rivais, do Lyon. Nesse mesmo ano, conquistaram a vaga para a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez na história. A brasileira já chegou mandando moral. Mas infelizmente, nessa primeira Liga dos Campeões, acabaram sendo eliminadas nas oitavas de final pelo Frankfurt, da Alemanha. O Frankfurt, aliás, naquela temporada acabou se tornando aí as grandes campeãs da Liga dos Campeões. Então o PSG foi eliminado pelas campeãs, podemos dizer assim. A temporada 2012-2013 também foi outro grande marco na história da equipe. O PSG anunciou a profissionalização de toda a equipe do futebol feminino, graças à chegada da parceria do fundo de investimento lá do Catar, que hoje é dono do clube. Após esse processo de profissionalização, as parisienses passaram a construir uma equipe capaz de competir com qualquer time da Europa. Várias craques internacionais chegaram ao clube. Eu vou citar algumas aqui: a Shirley Cruz, Kosovare Asllani, a Nick Kram e Linda Becroin. Além também de Farid Benstich, treinador campeão 4 vezes consecutiva com o rival, o Lyon, e que agora chegava para comandar o time de Paris. Na temporada seguinte, o PSG fez história mais uma vez. Ele anunciou a contratação de Marie-Laure Delors, a primeira transferência do futebol feminino francês de toda a história, galera. E olha só esse valor. A contratação foi de 50 mil euros. Trocadinho, galera. Esses investimentos colocaram o time capaz de bater de frente com seu grande rival, o Lyon. E foi a partir daí que se criou essa grande rivalidade que a gente está falando em todo momento aqui no vídeo. E olha só, a primeira vitória do PSG em cima do Lyon veio em janeiro de 2014, 1-0 choradinho, com o gol da Laura George. Olha só como foi importante essa vitória. Foi a primeira derrota do time do Lyon desde março de 2010, galera. Eram 87 partidas de invencibilidade. Em 2014 e 2015, mais uma vitória das parisienses em cima do Lyon. Dessa vez, derrotaram o seu rival nas semifinais da Liga dos Campeões da UEFA. Olha só que baita de uma vitória. Mas infelizmente o PSG chegou na final e foi derrotado mais uma vez pelo Frankfurt, da Alemanha, que acabou se tornando o grande campeão do torneio. Mas na temporada seguinte não teve jeito, 2015-2016, o Lyon foi lá e eliminou as parisienses também nas semifinais da Liga dos Campeões. Olha aí a rivalidade. O PSG venceu numa temporada, na outra o Lyon foi lá e deu o troco, e na próxima o PSG vem com tudo. Em 2016 e 2017, as rivais se encontraram 2 vezes em finais. Primeiro foi na Copa da França, em dezembro de 2016, e também na final da Liga dos Campeões, onde as 2 partidas acabaram sendo vencidas pelo Lyon. A revanche do Paris veio já na temporada seguinte, final da Copa da França, as 2 equipes se enfrentando novamente e vitória das parisienses, finalmente 1-0, gol da Marie-Antoinette Katoto. E nessa temporada, finalmente, 2020-2021, foi a temporada mais importante da história do time do Paris.
Isso porque elas finalmente conquistaram a sua primeira Liga Francesa, depois de 8 temporadas seguidas se classificando em segundo lugar. Olha só, já estava pegando aquele ranço de vice, não é verdade? Mas nessa temporada o Paris fez história e foi campeão francês. Não bastasse ser campeão da Liga Francesa em cima do Lyon, também eliminaram o time de Lyon nas quartas de final da Liga dos Campeões da UEFA. Olha isso, essa temporada com certeza já está no coração do torcedor de Paris. Mas infelizmente acabaram sendo eliminadas pelo Barcelona na semifinal. Barcelona que, aliás, acabou se tornando o campeão, e que o Barcelona, a gente também contou a história completa desse time feminino do Barcelona nesse vídeo aqui. Então corre lá para conferir, porque a história do Barcelona também é incrível e vocês precisam conhecer. Agora deixa eu falar do nosso canal lá da Twitch. Toda semana a gente vai estar ao vivo lá no nosso canal com o nosso programa falando das últimas notícias do futebol feminino mundial. Então é muito importante que você esteja inscrito também lá no nosso canal para rolar aquela interação, aquele bate-papo legal, falando aí das últimas notícias do futebol brasileiro, do futebol internacional, das seleções, enfim, tudo que rolou de melhor na semana no futebol feminino, a gente vai estar contando lá no nosso programa no canal da Twitch. Então vai aqui no link da descrição para seguir a gente lá no canal e ficar por dentro de tudo. Eu espero você lá. Galera, que história desse time de Paris, na verdade? Finalmente conquistaram a sua primeira Liga Francesa e a gente vai estar aqui sempre contando as últimas novidades. Quero muito agradecer a você que chegou até aqui no vídeo, isso é muito importante para o crescimento do nosso canal, assim como a sua inscrição, o seu like, então faz o pacote completo e não deixe de acompanhar a gente lá na Twitch. Como eu falei, a gente vai estar ao vivo toda semana com o nosso programa contando as últimas notícias do futebol feminino. Mais uma vez, obrigado a você que chegou até aqui e forte abraço!